Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, em 580 pelo site, pelo aplicativo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por você participar aqui em nossa programação. Meus amados, Relógio Entrevista sempre de segunda a sexta às 9h40 da manhã. Só destacando que nesta segunda-feira, eu diria segunda-feira de fevereiro, que é a segunda-feira de fevereiro, né? Diga-se de passagem, por coincidência, é celebrado o Dia Internacional da Epilepsia. Bom, a data visa conscientizar a população sobre essa condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E para falar mais sobre esse assunto, né, eu vou conversar agora com o neurologista de Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. José Maria de Campos Filho. Nome bonito. Doutor, em primeiro lugar, mais uma vez aí, muito bom dia. Bom dia, é uma honra conversar com vocês. Opa, a honra é toda minha e eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Doutor, já trazendo aqui a primeira pergunta, explica aqui pra gente, né, o que é a epilepsia, doutor? Quais os sintomas e as causas dessa doença? Tá certo. A epilepsia, ela é uma doença neurológica, né, assim como você falou, na qual ocorre uma descarga anormal dentro do cérebro. Então, o nosso cérebro ele funciona através de descargas elétricas regulares. E no caso da epilepsia, a gente tem essa alteração, que as descargas elétricas elas são irregulares. E aí a gente tem a manifestação clínica de várias formas, que tem essa mais comum, que todo mundo tem medo, que é o paciente que cai ao chão, se debate, né? Existem outras manifestações que são movimentos automáticos apenas em um ou dois membros, ou na face, então tem um repuxamento da face, o movimento automático da mão ou da perna, e mais raro, pessoas que têm como se fosse um desligamento. Você está conversando com a pessoa e você, a hora que você percebe, ela está com o olhar parado e ela não responde para você, de repente ela volta a conversar daquele ponto que ela parou, como se nada tivesse acontecido. Isso é o mais frequente, né? As causas elas são variadas. A gente tem desde exposição a drogas, traumatismo craniano, lesões tumorais, doenças genéticas, secundárias para acidente vascular cerebral. Então, são múltiplas causas para essa manifestação, entendeu? Entendi. Então, é verdade então que existem diferentes tipos de epilepsia, doutor? Sim, as epilepsias, elas, para simplificar, a gente pode dividir elas em focais ou generalizadas, né? As focais são essas que ocorrem uma alteração da descarga elétrica num ponto específico do cérebro. Então, essas aparentemente deixam as pessoas menos assustadas, que é o que eu falei, que às vezes o paciente só tem um movimento automático do membro, né, da face. E tem a generalizada, no qual essa descarga elétrica é desorganizada em todo o cérebro, né, que geralmente é isso que o paciente desmaia e tem esse movimento global do corpo. Então, basicamente, são esses dois tipos. Só para dar mais um destaque aqui para a gente, doutor, ela tem cura, tratamento? Se sim, como é feito? Essa pergunta é muito importante, né? Assim, a gente consegue um bom controle das crises, né? Em cerca de 70% dos pacientes através de medicação. Então, tanto a medicação, uma medicação ou combinada com uma, duas ou três remédios, né? E você consegue ter um bom controle das crises. O que é um bom controle? É o paciente não tê-las ou ter algumas esporadicamente. Tá? Em outros pacientes, a minoria, aí você pode usar dietas, existem dietas específicas, alguns procedimentos cirúrgicos, tanto de retirada de alguma lesão que está causando a crise, ou até implante de algum estimulador no sistema nervoso que faz a redução dessas crises também. Certo. Mas cura a gente ainda não consegue oferecer, a gente oferece o controle da doença. Certo, é bom até para poder evitar, né, doutor, e sentir algum sintoma, é melhor procurar logo o médico, né? Sim, com certeza, né? Hoje as pessoas estão tendo acesso, né, graças à rádio, à internet, né? Então toda manifestação neurológica, né, ou do corpo, lógico, a pessoa ela não é profissional, então ela não sabe que é neurológica. Mas qualquer tipo de manifestação dessa, movimentos automáticos, desmaios, elas precisam ser investigadas, porque também muitas vezes não necessariamente são crises epiléticas, né? A pessoa pode ter uma manifestação neurológica, mas secundária a doenças cardiológicas, doenças vasculares, doenças infecciosas, né? Sim.
Só lembrando aqui mais uma vez aos nossos ouvintes, vocês querendo mandar mensagens, mandar áudio, fica à vontade. A gente está destacando aqui sobre a segunda-feira de fevereiro, que é celebrado o Dia Internacional da Epilepsia, e a data visa conscientizar aí sobre a população, sobre essa condição neurológica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E o nosso querido doutor, né, que é um grande neurologista, conhecidíssimo no mercado, de Beneficência Portuguesa de São Paulo, né, doutor José Maria de Campos Filho, está explicando aqui pra gente. Doutor, inclusive a nossa ouvinte aqui, a Marisa, ela está perguntando o seguinte: o que uma pessoa deve fazer quando ver a outra tendo um ataque epilético? Essa pergunta é maravilhosa, né? Assim, nós que temos esses pacientes, as famílias, elas sempre estão muito angustiadas, muito preocupadas. E hoje, né, a gente está no transporte público e tal, isso acontece num show, num evento, a gente tem que estar preparado para poder ajudar o próximo, né? Então, assim, o mais importante, ok, é proteger aquela pessoa, então, deitá-la, se possível, deitá-la de lado, evitar que a cabeça bata em alguma coisa, então afastar a pessoa de objetos que possam vir a bater, não enfiar nada na boca dela, tá? Não é, você não tem que abrir a boca, enfiar a colher, a mão, nada disso. Só deixá-la de lado, protegê-la. Como existe essa descarga elétrica, muitas vezes a respiração fica né, do paciente, da pessoa fica incoordenada, então as pessoas têm a vontade de abrir, não abra a boca, só protege, vira de lado. E se aquele evento você tem que estar persistindo mais de 3, 4 minutos, eu sei que há um desespero, mas se está persistindo, logicamente precisa levar para um serviço de urgência, né, chamar o SAMU ou, né, deslocar o paciente para um serviço de urgência. Certo. Agora, doutor, para fechar, só detalhando aqui, uma pessoa com epilepsia, né? Ela consegue ter uma boa condição de vida, doutor? Sim. Então, de maneira geral, é isso. Você tem um ótimo controle das crises, né? Em quase 70%, mais 70% dos pacientes com o uso das medicações. Então, essas pessoas, elas têm uma vida normal, elas trabalham, elas se relacionam, elas fazem faculdade, ela tem uma vida normal, né? Ela precisa ter, logicamente, a preocupação de utilizar o remédio, fazer as consultas regulares aos médicos, mas a pessoa, ela tem uma vida social integrada, totalmente normal, né? Isso é uma coisa importante para a gente tirar o pejorativo da doença, né? Então, saber que sim, a pessoa pode ter uma vida normal, conviver tranquilamente, se desenvolver tranquilamente. Certo. Lembrando aos nossos ouvintes que eu conversei com o neurologista de Beneficência Portuguesa de São Paulo, doutor José Maria de Campos Filho, né, sobre epilepsia. Doutor, as pessoas que quiserem conhecer mais o senhor, tirar alguma dúvida, como é que faz? Eu posso deixar, então, o meu Instagram, né? Sim. Que é @Dr. José Maria de Campos Filho, e eu tenho, né, eu atendo aqui na Beneficência Portuguesa em São Paulo, então eu estou à disposição das pessoas para a gente poder elucidar e melhorar a qualidade de vida delas, tá bom? Então tá bom. Obrigado, doutor, mais uma vez. Eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio e futuramente eu espero poder falar com o senhor novamente. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, por essa conscientização. Ok, um abraço, boa semana para o senhor e para a família. Obrigadão. Valeu, tchau. Tchau. Um abraço. Um abraço. Lembrando, gente, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Amanhã, com certeza, teremos mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. Fechou!